Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Conforme combinamos, hoje na nossa videoaula eu estarei retomando os nossos últimos assuntos, que foram frações e frações equivalentes, para que vocês possam estar relembrando e dando continuidade aos exercícios, certo? Então, vamos começar. Vamos iniciar com os significados de uma fração. A sobre B. Onde o A é o numerador, esse número, gente, indica quantas partes foram tomadas. O B é o denominador e esse número vai indicar o total de partes iguais que o inteiro foi dividido. Observem que aqui nós temos algumas representações de frações relacionadas às suas figuras, tá? Nesse caso, nós temos um total de... O inteiro foi dividido em 4 partes, por isso que o denominador é 4, e foi tomada somente uma, por isso que o numerador é 1. E assim aconteceu nas outras figuras. O total da divisão do inteiro está embaixo, que é o nosso denominador, e as partes tomadas são os numeradores, ok? Agora nós vamos falar sobre a leitura, que apesar de ser um assunto aparentemente simples e fácil, ainda ocorrem alguns equívocos na hora de fazer certas leituras. E não esqueça que a leitura de uma fração depende do seu denominador. Então, nós vamos relembrar alguns pontos importantes. O primeiro deles, gente, são frações com denominadores menores que 10. Quando nós temos um denominador 2, lemos meio. Nesse caso, nós temos 1/2 ou somente meio. Quando temos o denominador 3, nós falamos terço. Nesse caso, a leitura fica 5/3, ok? Do número 4 ao número 9, seguimos a forma ordinal. Por exemplo, 1/4, 4/5, 3/6, 2/7 e assim sucessivamente. Um outro ponto importante são as frações com denominadores maiores que 10. Quando temos denominador maior que 10, lemos primeiro o numerador, depois o denominador seguido da palavra avos. Por exemplo, 3/11, 6/15, 9/25, 11/32 e assim sucessivamente. Observem que primeiro nós falamos o numerador, depois o denominador seguido da palavra avos, 3/11, ok? Vamos para o terceiro ponto importante, que são as frações cujos denominadores são potências de 10. Observe que o 10 ele está em destaque ali, gente, justamente para que vocês possam perceber que ele não faz parte do segundo exemplo, tá? Aí você fala assim, por quê, Pro? Que ele deveria estar ali. Não, gente, o 10, o 100 e o 1000, que são potências de 10, eles têm uma leitura diferenciada. Vamos observar agora. 4/10, quando o denominador é 10, décimos. Quando eu tenho o denominador 100, centésimos, por exemplo, 5 centésimos. E quando o denominador é 1000, milésimos, lemos 9 milésimos, ok? São 3 pontos importantes da leitura que não podem ser esquecidos. Agora, nós vamos falar sobre as frações equivalentes. As frações equivalentes são frações que representam a mesma porção do inteiro. Observem que cada fração representa uma figura. Aqui nós temos 1/2, 2/4 e 8/16. Vocês conseguem perceber alguma relação entre essas frações, gente? Olhem, observem. Então, observando essas frações, eu quero que vocês percebam que 1/2 é igual
a 2/4, ou seja, 1/2 é equivalente a 2/4. Aí você pode me perguntar assim, Pró, mas como nós podemos saber que uma fração é equivalente da outra? Então, nós temos algumas formas de calcular para saber quando uma fração é equivalente à outra. Nesse caso aqui, eu afirmei que 1/2 é equivalente a 2/4. Vou mostrar para vocês algumas formas. A primeira delas, se eu pegar o denominador dessa e multiplicar com o numerador dessa, ó, uma multiplicação cruzada, 2 vezes 2, 4. E multiplicar aqui, ó, 1 vezes 4, 4. 4 não é igual a 4? Sim, então 1/2 é equivalente a 2/4. Essa é uma forma. A outra forma é eu escolher um número e multiplicar tanto o meu numerador como o meu denominador. Nesse caso aqui, como eu já tenho uma fração formada e eu quero somente verificar se ela é equivalente à outra, o que eu vou fazer? Eu tinha 1. Se ele foi para 2, é porque ele multiplicou. E ele multiplicou por quanto? Por 2. Então, se ele multiplicou em cima por 2, embaixo também vai ter que ser multiplicado por 2. Certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. 2/4, eu posso afirmar que ele é igual a 8/16, ou seja, 2/4 também é equivalente a 8/16. Por quê? Pela mesma estratégia. Eu multipliquei, eu tinha 2 e fui para 8. Se eu fui para 8, é porque eu multipliquei por quanto, gente? Por 4, né? 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Então, elas são equivalentes. Mas eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam fixar melhor essas duas ideias que eu mostrei para vocês sobre fração equivalente. Vamos começar com o primeiro exemplo. Eu tenho a fração 3/5. Vamos escrever uma fração equivalente para ela, tá? Então, eu vou mostrar primeiro aquela primeira, não foi a primeira, foi a segunda, no qual eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, nós vamos pensar no número para multiplicar em cima. Vamos multiplicar por 3. Se eu escolhi multiplicar por 3 o numerador, então o denominador também tem que multiplicar por 3, certo? Poderia ser 2, poderia ser 4, poderia ser qualquer número, mas contando que fosse o mesmo em cima e embaixo. Então, vamos escrever agora a fração equivalente de 3/5. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Pronto, eu escrevi uma fração equivalente para 3/5, multiplicando por 3. Se eu pedisse para você escrever duas frações equivalentes, você faria o mesmo procedimento, tá? Você poderia pegar tanto a primeira, multiplicar por outro número, como a segunda, ok? Então, vamos observar o segundo exemplo. Observe, gente, que nesse primeiro exemplo aqui, eu trouxe 3/5. Era um número pequeno, no qual eu ia escrever uma fração equivalente. Agora, eu trouxe um número maior, tá? Eu trouxe um número maior para que vocês possam perceber que a fração equivalente eu posso encontrar tanto multiplicando como dividindo. Quando o número for maior, eu posso encontrar pela divisão. Do mesmo jeito, o mesmo número que eu escolher dividir em cima vai ser o número que eu vou dividir embaixo. Nesse caso, eu escolhi o número 5. Se eu escolhi o número 5 para dividir em cima, vai ser o mesmo que eu vou escolher para dividir embaixo, certo? Então, vamos lá. 30 dividido por 5, 6. 45 dividido por 5, 9. Pronto, eu cheguei na minha fração equivalente dividindo. Então, percebam que eu posso multiplicar ou dividir para encontrar uma fração equivalente, usando esse critério aí. Geralmente, esse critério ele é utilizado quando você precisa descobrir ou só o numerador, ou só o denominador, ou até mesmo criar outras frações, tá? Agora, nós vamos falar sobre a propriedade fundamental das frações, que também é uma estratégia muito utilizada para saber quando uma fração é equivalente à outra. Nesse caso, eu trouxe para vocês dois exemplos. 3/12 é igual a 2/8. Será se essas frações elas são equivalentes mesmo? Vamos utilizar a propriedade fundamental das frações para que a gente possa saber se elas são ou não.
Como é que funciona? Nessa propriedade, ele diz que eu preciso multiplicar, tá? Eu preciso multiplicar o numerador de uma com o denominador da outra, ó. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 8, tá? Para saber se ele vai ser igual a 12 vezes 2. Observaram que foi uma multiplicação cruzada? Então, vamos verificar se 3 vezes 8 é igual a 12 vezes 2. 3 vezes 8 não é 24? E 12 vezes 2, 24. Então, essa multiplicação é igual a essa. Então, nós podemos afirmar que ela é equivalente, certo? Vamos observar a nossa próxima fração. Primeira coisa que nós temos que fazer, multiplicação cruzada. Numerador com denominador, numerador de uma com denominador da outra. Por exemplo, 5 vezes 14. Depois, nós vamos fazer 10 vezes 7. Vamos verificar se é igual? 5 vezes 14, gente, vai dar 70, não vai não? Faça aí direitinho para você confirmar. 5 vezes 14 dá 70. E 10 vezes 7, 70. Então, essa fração é equivalente. Certo? Viram que não é difícil? Então, você tem essas estratégias para utilizar para escrever ou verificar quando uma fração é equivalente à outra. Utilizando essas informações, vocês vão fazer o exercício, tá? Eu deixei um exercício para que vocês possam estar dando continuidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem estar me mandando mensagem pelo Que Mágico, tá? Tentem. Caso vocês, por acaso, não conseguirem resolver alguma questão, marque, sinalize para que a gente possa estar esclarecendo na nossa aula ao vivo, ok? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.